Olá, amados. É segunda-feira da terceira semana do tempo do Advento, dia 15. Essa semana ela é caracterizada pela cor rosa, né? Então, a cor rosa ela significa uma proximidade, um sinal da proximidade da festa, né, que se aproxima. O evangelho de hoje, o evangelho que nós vamos meditar, é o evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículo 23 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João na conta de profetas. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, ainda há pouco a gente partilhava aqui o Evangelho e eu falava da dificuldade de pregar esses evangelhos, né? Existem muitas particularidades mais teológicas do que propriamente pastoral, né? Porque a gente tem que conhecer todo o contexto, o pano de fundo. Então, o pano de fundo aqui que se desenha, né, qual é o cenário que se desenha nisso tudo aqui, é o tipo de situação com que colocavam Jesus. Vejam que Jesus estava no templo, pregando com autoridade, possivelmente com autoridade que ninguém tinha visto, porque ele sendo ele o próprio Deus, você imagina ouvir a pregação do próprio Deus, não é verdade? E alguns homens se aproximam dele e perguntam: por que autoridade faz tal coisa? Só que esses homens não eram qualquer homens, não era alguém do povo. O evangelho sempre tem um destinatário. Era os sacerdotes e os anciãos. Pessoas que tinham uma certa vivência e até uma certa malícia. E vai saber o porquê eles estavam motivados a tentar desmoralizar Jesus, tendo em vista que eles eram o cara. Possivelmente Jesus estava tirando ali o foco da pessoa deles, né? Desviando o foco da pessoa deles. Porque até então as pessoas ouviam os anciãos, as pessoas ouviam esses sacerdotes. E, no entanto, eles querem colocar Jesus nessa situação e perguntam: com que autoridade você prega isso? E aí Jesus ele vai na ferida deles, né? Essa ferida é justamente a fé, mexendo justamente na fé deles e pergunta: ok, eu vou te responder essa pergunta, mas se você me responder uma outra pergunta, né? Qual é a autoridade de João? Qual é o batismo? Ele faz uma pergunta interessante, que chega num determinado e fala assim: de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Né? E aí eles começam a refletir um pouquinho, porque eles falam assim: olha, se a gente disser que é do céu, ele vai perguntar: então você não está acreditando no céu, porque você deveria saber que a minha autoridade vem do céu. Né? Se dissermos que é dos homens, a gente vai arrumar uma confusão aqui e essas pessoas não vão acreditar mais na gente, porque essas pessoas têm João Batista como um profeta. Veja que o Evangelho fala que essas pessoas têm João Batista como profeta, não necessariamente eles, né? E aí, por isso que Jesus vai lá e toca na ferida deles. Amados, nós sabemos que para recebermos a palavra de Deus é necessário ter um coração, um campo fértil, né? E que a palavra, quando cai em terra que não é boa, ela não frutifica absolutamente nada. Vejam como Jesus termina o Evangelho: eu também não vos direi com que autoridade faça essas coisas. Ali não adianta nada. Então, Deus não perde tempo. Deus não tem tempo a perder, né? Com certeza, seja qual fosse aquela resposta deles aí naquele momento, se fosse: olha, veio do céu, olha, veio dos homens, Jesus ia ter um ponto de partida ali para poder evangelizar, tentar entrar no coração. Ao menos eles seriam sinceros. E nada disso acontece, só demonstra uma grande e profunda dúvida daqueles homens que deveriam estar ali conduzindo o povo. Ou seja, eram como que cegos guiando outros cegos. Então a palavra do nosso Senhor hoje é mais esse ensinamento. Primeiro,
O Senhor não perde tempo, não perde tempo, né? Ele não vai lançar semente no terreno que não seja fértil. E muitas pessoas dizem acreditar quando na realidade tem mais dúvida do que qualquer outra coisa. Nesses corações não é feito muita coisa. Então, amados, abra o seu coração para que a palavra de Deus possa cair e frutificar, né? Tenha resposta sincera com Deus, ao menos nas suas orações. Você não precisa provar nada para ninguém. Nas suas orações, abra teu coração, né, com o Senhor. Diga o que você crê, o que você não crê, e invoque o Espírito Santo na esperança e na certeza de que o Espírito Santo é que vai continuar a obra no coração de cada um de nós. O que importa não é agradar a multidão, como esses homens queriam agradar a multidão, mas o que importa aqui é fazer uma experiência profunda e verdadeira com o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O sininho está aqui, dê o seu joia, né? Toca o sininho que está aqui no cantinho, já foi definido, tá? Antes estava aqui estava voando o sino por aí, mas agora foi definido que o sininho vai ficar aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, compartilhe essa página, curta essa página e assim você estará fazendo com que o nosso canal possa crescer e se multiplicar. A proposta sempre será essa, de maneira objetiva, de maneira tranquila, uma pequena partilha da palavra de Deus, de modo que todos possam entender e assim levar para o seu coração e crescermos juntos. Fiquem com Deus.